o nome do nosso Deus. Vamos iniciar o nosso culto com um chamado, dizendo: vem, esta é a hora da adoração. Bom dia a todos, né? Aqueles que sejam todos bem-vindos, aqueles que aqui estão, aqueles que estão em casa nos acompanhando, e aos visitantes, pastor William, que está aqui conosco, um prazer imenso em recebê-lo, né? Que Deus o abençoe. E também alguns outros visitantes que aqui estejam. Temos os avisos que no próximo dia 20 temos reunião do Conselho, na próxima quarta-feira, e oferta missionária do dia 24 será para o pastor William, né? Eu quero fazer com vocês a leitura do Salmo 96. Deixa eu colocar minha... aqui. Louvor a Deus, o Rei. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias o que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito.
O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que ele merece. Tragam oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do santo Deus quando ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Digam em todas as nações: o Senhor é o Rei. A terra está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Ele julgará os povos de acordo com o que é direito. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus, o Senhor, pois ele vem governar a terra com justiça e sem parcialidade. Ele governará os povos do mundo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, que estás no céu, querido Deus que estás no céu, e muito digno de ser louvado, a Ti agradecemos pelo dom da vida, pelo pão da vida que nos foi dado através do sangue do Teu Filho amado. Obrigada, Deus, por nós podermos desfrutar diariamente das Tuas delícias e através do Teu amor incondicional, do Teu perdão, do Teu cuidado para conosco e com toda a Tua criação. Ainda em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos pecados, não porque merecemos, mas por conta da Tua graça e misericórdia. Pai, a Ti somente pedimos que esteja conosco em todo o tempo, nos guardando como igreja de Cristo, nos exortando e nos dando sabedoria para que vivamos conforme a Tua vontade. Sê conosco neste dia, neste culto, cobrindo de bênção as vidas do pastor João e do pastor William, que nos ministrará a Tua palavra, a Tua santa palavra, para a Tua honra e para a Tua glória. E é no nome santo e poderoso de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom dia a todos. É bom estarmos na casa do Senhor nesta manhã. É bom estarmos também com um grupo um pouco maior de pessoas. Os últimos domingos, às vezes a impressão que eu tinha é que eu falava para uma câmera. Isso não quer dizer que nos lares dos irmãos que nos acompanham o culto não está sendo realizado. Claro que está. Mas como é bom termos os irmãos aqui presencialmente também. E esperamos que logo os cultos possam voltar ao normal, as famílias todas presentes, com as crianças, a escola dominical e os trabalhos sendo realizados normalmente. Isso alegra o nosso coração. E alegra o coração do pastor também, que é aquele que tem este trabalho como seu ministério. E que bom podermos estar aqui com o pastor William, hoje que nos visita, depois de todo o tempo na África, pode estar conosco aqui em Tibagi, a igreja onde ele serviu durante tanto tempo, e hoje pode falar um pouquinho também de tudo aquilo que ele viveu, as experiências boas, mas também as experiências difíceis, mas em todas elas o Senhor abençoando e cuidando, né? Olhando para a mão de Deus em sua vida e de sua família. A gente cresce com tudo aquilo que a gente vive. E a igreja aqui também tem parte nisso. É a igreja que não apenas o recebeu como pastor no passado, mas também o enviou como missionário para Angola e o recebe de volta. É membro da nossa igreja, IR de Tibagi, ele e a sua família. Deus abençoe, pastor William, seja muito bem-vindo em nosso meio. No Antigo Testamento, lemos o Salmo 96. Cantai ao Senhor todos os povos da terra, anunciai entre as nações a sua glória. Alguns teólogos diziam, não, no Antigo Testamento não existe a palavra missão só existe a partir do Novo Testamento. Negativo.
O povo de Israel, já com a aliança de Deus no Antigo Testamento, foi convidada por Deus e desafiada por Deus a levar aos povos ao seu redor que somente Deus é o nosso Senhor. Anunciai entre as nações a sua glória, diz o Salmo. Cantai ao Senhor um cântico novo e que todos os povos ao redor cantem também. Todas as terras que só o Senhor é Deus. E essa é a nossa missão, levar o nome de Cristo, anunciar o seu amor e a sua glória a todas as nações. A nossa liturgia nessa manhã será simplificada, porque o tempo será também para uma exposição da palavra de Deus e dos trabalhos da missão, como nós já falamos no início deste culto e já foi lido na abertura deste culto também. Vamos ficar em pé e com uma oração silenciosa preparar o nosso coração para esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Aquele que está em sua casa também, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore silenciosamente, pedindo ao Senhor a sua bênção neste culto. Senhor Deus, amado Pai Celeste, louvamos o Teu nome nesta manhã. Também clamamos ao Senhor pelo Teu perdão quando iniciamos esse culto, porque somente com o coração renovado, lavado, purificado por Ti, é que podemos louvar o Teu nome. Era assim já no passado, no Teu povo, Israel. Se purificavam para se apresentar a Ti. Assim também pedimos ao Senhor, purifica-nos pelo sangue de Cristo Jesus, o Teu Filho, o Cordeiro que entregou a sua vida para nos salvar. Louvamos o Teu nome nesta manhã também, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus. O Senhor é digno de ser louvado. O Senhor é o Deus fiel, fiel a todos aqueles que fazem parte da Tua aliança. E por isso também, como igreja, somos desafiados a levar este Seu amor, a grandeza da Tua salvação para o mundo, todos os povos da terra. É o desafio missionário do corpo de Cristo, da Israel de Cristo de hoje. Pedimos ao Senhor, recebe o culto que dedicamos a Ti nesta manhã e que o Senhor possa também nos desafiar na missão com a palavra que o pastor William nos trará nesta manhã também. Agradecemos ao Senhor pela visita do pastor William em nosso meio, que hoje também nos alegra neste culto. Pedimos ao Senhor também, nos lares de cada irmão e irmã, que louvam o Teu nome nesta manhã, que o Senhor possa também estar presente e ali também com o Teu Santo Espírito agir, trabalhar e edificar. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E também nesta manhã o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra e é fiel de geração em geração. Por isso eu saúdo vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar agora sentados e louvar o nome do Senhor com alguns cânticos. Podemos ter esse louvor também sentados agora, pode ser? Como hoje, falando sobre missão, esse hino 176 do nosso cantar fala sobre isso. Ele diz: Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. E já numa letra um pouquinho mais para frente diz: usa-me as almas a salvar. Então vamos cantar com bastante entusiasmo, é um hino bem alegre. Santo Espírito, enche a minha vida. Espírito,
e diz: Jesus, a luz das nações, que dissipa as trevas. Oremos. Senhor, estamos aqui nesta manhã para adorar-te. Senhor, receba esse culto, receba esse louvor e que ele possa ser agradável a ti. Senhor, também estamos no domingo, onde recebemos aqui o pastor William, que está em missão pela tua igreja. Senhor, também, Pai, faz-nos de nós missionários, que nós possamos levar esse evangelho a todo mundo, para que em breve o Senhor retorne. Abençoa-nos nessa manhã, dá-nos um culto feliz na tua presença e abençoa-nos com a presença do teu Santo Espírito, para que entendamos as palavras que aqui vêm ser expostas e que isso nos edifique. Dá-nos um culto feliz na tua presença, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tem a palavra? Se quiser usar um dos microfones ali também. Deus abençoe. Pode tirar a máscara, né? Então não pode espirrar, né? Eu não vi semana passada que eu estava espirrando e tossindo. Eu falei, pastor, eu estou espirrando e tossindo aí. Aí eu achei melhor mudar para hoje. Mas fiz teste de Covid deu negativo. Gente, é muito bom estar de volta. Um abraço apertado em todos vocês. É muito bom rever todos.
ver que as crianças estão crescendo, já não são mais crianças, né? Se eu encontrasse a Manu na rua, eu não reconheceria. O Rodolfo, então, está quase maior do que eu. E ontem eu estava vendo a Mariana chegar na casa lá no rancho da Daut. Falei, nossa, a Renata não envelhece, né? Aí eu fui ver, não era a Renata. E eu pensei assim, esse povo está todo mundo envelhecendo, só eu que não, né? Mas é um prazer imenso estar de volta. Faz um ano que eu estive aqui, né? Foi em janeiro do ano passado. E essa semana passada fez 10 anos que eu saí de Tibagi. E eu estava vindo ontem à tardezinha e a sensação é sempre a mesma, é de voltar para casa. 10 anos depois a gente ainda sinto isso. A Rose não pôde vir porque ela fez uma cirurgia em dezembro, ainda está se recuperando, mandou um abração para todos vocês, ela vai assistir online o culto lá. O Wesley também mandou um grande abraço, ele fez 10 anos sexta-feira e a igreja toda compartilhou conosco da aventura que foi para o Wesley nascer, não é? Ele fez um aninho aqui, ele tem orgulho de ser tibagiano. E, bem, nós voltamos em setembro de Angola. A pandemia, não é? Assim como aconteceu aqui, atrapalhou toda a vida lá. E nós achamos melhor retornar. A Rose acabou piorando com a depressão, por causa até do isolamento lá, e decidimos vir para ela se tratar e ficar um tempo no Brasil, até que ela melhore, para que a gente possa tentar retornar. E eu queria, então, dar para vocês um relatório, né? Em Atos, capítulo 14, versículo 27, diz que quando chegaram lá, Barnabé e Paulo, em Antioquia, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescessem na palavra do Senhor. Atos 14, 27. É isso que eu quero fazer aqui, né? Eu quero compartilhar com vocês o que Deus fez lá nesses 2 anos e pouquinho que nós ficamos lá. Então, o objetivo, quando fomos para Angola, era influenciar e formar novos pastores. Angola sofre com uma falta de líderes na igreja, que é uma igreja que cresce rapidamente. Uma igreja em Angola, com 2 anos de idade, ela já está com 300, 400 pessoas. As igrejas são muito grandes. Lá, acreditem vocês ou não, Angola tem mais criança que Tibagi. 60% do país está abaixo de 25 anos. E desses 60%, 80% estão abaixo dos 12 anos. A criança lá nasce... A nossa missão tem uma maternidade lá. E só a maternidade da missão nascem 58 a 65 bebês por dia. Imagina, só uma maternidade. Tem 3, na cidade que eu morava tinha 3 milhões de habitantes. E só uma maternidade nascia quase 60 crianças por dia. Né? E é um barato ganhar filho. Lá deve ser mulher, lá deve ser muito fácil. Porque elas vão, quando sentem as dores, elas vão para a maternidade, entram na fila para ganhar. Então elas entram na sala de parto, ganham o bebê, eles colocam ela sentada num banco, o bebê no colo, a hora que as pernas firmou, ela levanta e vai embora. É assim que é o procedimento lá. Né? Que não tem como ficar internada. Então, até tinha um cara arrumando um banheiro lá em casa e falou, eu vou ter que levar a mulher na maternidade, o bebê vai nascer, então eu vou ficar sem vir trabalhar. Pensei, vai 1 semana até esse cara aparecer de volta, né? Na segunda-feira ele estava lá já. Ele falou, aí o bebê não nasceu? Eu falei, nasceu. Eu falei, está no hospital? Não, está em casa. Aí que ele me contou essa história. Aí depois eu fui perguntar na missão e é isso mesmo. É um atrás do outro, é linha de produção. Então, e as igrejas crescem muito. E
que acontece com esse crescimento? Ao invés de eles terem uma teologia reformada, eles têm uma teologia deformada. Porque o povo não tem conhecimento. Né? Em Oséias, né, Deus já falou, né, que o povo dele é destruído por falta de conhecimento. E isso é uma realidade muito grande em Angola. A ponto do cara que se converte, vai à igreja, mas quando ele tem fica doente, ele vai procurar o feiticeiro. Né? E feitiçaria lá é um negócio assim muito doido, tem tudo quanto é esquina. As histórias são desde mulher voando com a vassoura de uma cidade para outra, é tudo muito maluco lá. Então a ideia, quando nós fomos, era essa, era de ajudar a formar pastores, formar líderes para melhorar a igreja lá. Né? Então tinham 4 áreas, pode passar aí? Tinham 4 áreas que eu tinha interesse em investir lá. A primeira era iniciar um curso de mestrado para formar mais professores, né? Pegar os teólogos, os alunos que se destacavam no curso de teologia para fazerem um curso de mestrado e para que eles se tornassem professores, para abrir mais seminários no país. Segundo, incentivar a produção de livros. Toda a teologia consumida em Angola, ela vem ou do Brasil ou de Portugal, porque eles falam português. E a realidade é completamente diferente. É outro mundo. Então, eles precisavam de uma teologia que saísse da própria vivência deles, da experiência pessoal de vida deles, que é tão peculiar, tão diferente. E aí depois montar um curso à distância, né, para poder aumentar o número de vagas no curso de teologia. E, por último, ajudar o seminário com tecnologia, né, que lá era tudo feito na Idade da Pedra, ainda na máquina de escrever. Então, vamos passar aqui. Quem que foi? Pode passar aí, se você já li o versículo. Quem foi comigo para Angola? O pastor falou uma coisa interessante, né? Eu não fui sozinho. Né? Essa igreja estava lá comigo. Né? Todas as vezes em que eu estava, em que eu falava que eu era brasileiro, eu sempre tive orgulho de dizer que eu era missionário da Igreja Reformada de Tibagi. Né? Então, missões não se faz sozinho. Eu estive lá vivendo por 2 anos, um pouco mais de 2 anos, mas junto comigo e a minha família estavam todos vocês aqui da igreja aqui. Estavam orando por nós, investindo financeiramente nas nossas vidas e outras pessoas que de uma forma ou de outra sempre ajudaram. Não é? Então, na contabilidade de Deus, né, quando for contabilizar os galardões, essa igreja está junto na contagem. Não era eu sozinho lá. Sozinho eu não teria condições de estar lá. Nenhum missionário teria condições de estar lá. Então, eu quero falar para vocês agora de cada um desses passos. Né, o que aconteceu, o que ficou por fazer. Então, o primeiro foi o curso de mestrado, né, formar professores. Este foi o projeto mais bem sucedido de todos, porque ele aconteceu muito rápido. Eu cheguei em Angola em setembro de 2018 e já em novembro nós iniciamos o primeiro módulo de mestrado com 10 alunos. Você fala, mas pastor, só 10, né? É porque mestrado não é para todo mundo. Né? Realmente era para aqueles que têm o dom de mestre, para formar professores. Então, nós tivemos 10 alunos na primeira turma e desses 10, 8 já poderiam estar formados se não fosse a pandemia. Era para eles terem terminado já no meio do ano passado. A pandemia atrapalhou, não é? Lá em Angola teve um lockdown severo por 2 meses, e severo de você não conseguir sair de casa nem para comprar comida. Eles são meio malucos lá. Né? E Angola teve em guerra há menos de 20 anos. Então, quando falaram para o exército, estamos em guerra contra o vírus, eles fizeram barricadas na cidade, colocaram tanque de guerra na rua, os caras, exército com fuzil na mão e caça, avião voando, sobrevoando. Falei, será que eles vão matar o Covid com um míssil, né? E você não conseguia andar, eu tive dificuldade para comprar remédio. O Wesley pegou malária nesse período, eu tive que subornar um guarda com paracetamol
para poder conseguir chegar no hospital e pegar remédio para ele. E aí fechou tudo, cancelaram o ano letivo, então os alunos não conseguiram terminar o mestrado, mas agora esse ano eles já retomaram, e alguns já terminaram de escrever suas teses, e já começamos, no ano passado, antes de março, antes da pandemia, uma nova turma de mestrado com mais 12 alunos, também comprometidos em se tornarem professores de teologia. Hoje o mestrado ele é feito, então a gente está fazendo à distância, não é? A missão montou um estúdio lá em Londrina, onde eu dou aula. Alguns outros professores brasileiros também estão dando aula remota, não é? E a coisa está andando, né? Realmente foi um dos projetos que foi mais para frente. O que ficou por fazer? Né? A pandemia atrapalhou o encerramento da primeira turma, que alguns ainda estão escrevendo as suas teses de mestrado e aguardando para poder defendê-las para colar grau. Né? Estava planejado para eu ir em Angola em dezembro, não deu certo, aí mudou para fevereiro, aí mudaram para março, e agora, anteontem, eu tive a notícia de que vai fechar os aeroportos em Angola de novo, e provavelmente eu não vou conseguir ir em março, então vamos ter que esperar essa vacina chegar e vacinar o mundo inteiro para conseguir terminar essa primeira turma. Né? E a segunda turma teve o ano letivo prejudicado das aulas presenciais, então os professores estrangeiros não puderam ir. Com o meu retorno para o Brasil, nós montamos um estúdio aqui e conseguimos fazer algumas aulas remotas, mas eles são bem devagar na questão de tecnologia, então ainda precisa ir presencialmente, dar um reforço antes de... Mas está seguindo, o mestrado está seguindo, está caminhando bem. Então, eu tenho orientado aí alguns alunos de mestrado a escreverem as suas teses, aguardando aí as condições necessárias para que a gente possa ir lá e fazer a formatura desses alunos. Né? E também estou dando aula remota para a segunda turma de mestrado, e também agora começou no dia 4 de janeiro no curso de graduação. Então, também estou dando aula à distância, e quando eu for para lá, aí vão ser aulas condensadas, né, aulas intensivas, para o curso de graduação também. Então, esse mestrado foi muito legal, foi uma experiência interessante, porque aconteceu muito rápido e deu muito certo. Era algo que realmente estava no coração de Deus. Pode passar aí a foto? Aí tem uma foto da primeira turma e a segunda turma juntas. Né? Esses são aí os alunos. A maioria são pastores. E a região onde eu estava era uma região de igrejas bem tradicionais, de linha reformada. Então, era bem... A capital está tomada por igrejas pentecostais e neopentecostais, mas eu estava no interior. Ali a coisa ainda está controlada. Né? E é bom que eles estão bem interessados em aprender cada vez mais. O segundo objetivo é incentivar a produção de livros. Não é? E a ideia é produzir uma teologia angolana. Isso aconteceu no Brasil há 35 anos atrás. A teologia que o Brasil consumia era toda importada, toda vinda de fora. E o Dr. Russell Shedd, alguns devem conhecer o pastor Shedd, falecido já há algum tempo, ele fez um congresso e falou: os brasileiros precisam começar a produzir a teologia própria. E hoje o Brasil manda teologia para outros países. E esse era o objetivo em Angola. Não é? Então, esse projeto ele foi uma grande surpresa, porque eu achei que não fosse acontecer tão logo. Não é? O africano ele tem uma baixa autoestima. Não é? Eles acham que não servem para nada, até fruto da dominação branca, não é? E tudo mais. Mas, quando eu cheguei lá, aconteceu, eu comecei a falar para eles sobre escrever. Alguns achavam, quem sou eu para escrever um livro? Mas teve alguns que levaram a sério. Esse aí é o Anastácio, um dos meus alunos de mestrado, e ele escreveu 2 livros de uma vez só.
Alguns acertaram bem a ideia de escrever livros, né? E nesses 2 anos que eu tive lá, 4 alunos publicaram um total de 6 livros em 2 anos. Foi mais livro publicado em Angola na área de teologia do que os últimos 30 anos, em 2 anos. E foi algo muito interessante, muito legal, porque eu cheguei para um professor, um pastor, e ele falou assim: olha, eu precisava de um livro para falar sobre aquele curso para casais, né, para pré-casamento na igreja. O que você recomenda? Eu falei: nenhum. Mas por quê? Eu falei: porque o casamento aqui agora é completamente diferente de qualquer lugar que eu vi na vida. Lá o cara tem que pagar pela mulher. Não é? Teve um professor do seminário que pagou $1.000 pela esposa dele. Eu ainda ajudei ele com $100. E, sinceramente, quando eu vi ela, eu falei: pagou caro. Eu pensei, podia ter pedido um desconto. Acho que ele não assiste esse vídeo. Corta essa. Esqueci que está online. Mas lá, então, assim, o casamento, a visão de casamento lá é completamente diferente da europeia, da americana e da brasileira. Eu falei: cara, eu não recomendo nenhum, você tem que produzir seu próprio material. Ele falou: mas como é que a gente faz? Eu falei: você não dá curso de casais? Ele falou: até dou, eu adaptei algumas coisas e tal. Eu falei: então faça disso um livro. Ele falou: será? Eu falei: traz lá o material para eu dar uma olhada. Ele trouxe as lições, ele realmente havia adaptado materiais de vários outros autores à realidade africana e publicou um livro que está sendo vendido em todas as igrejas lá como um manual de curso de pré-casamento. Não é? Então, são coisas muito simples, que para nós, a gente tem material vasto, mas eles não tinham. Né? Pode passar o slide aí. Esses são os 2 primeiros livros publicados pelo Anastácio, um que fala sobre o cair é humano, o levantar é divino, porque uma coisa que a igreja africana e angolana tem ela não perdoa pecados. Então, se o cara adulterou ou teve algum pecado que é considerado moralmente, né, ruim, eles não perdoam, eles expulsam a pessoa da igreja, não tem perdão. E esse Anastácio, então, fez esse livro. Ele é um pastor da igreja batista, se eu não me engano, e ele falando sobre, né, que a igreja tem que perdoar, tem que restaurar o pecador e não jogar para o inferno, né, não entregar na mão do diabo. E o segundo livro que ele fez é A Vergonha é das Mães, porque a mulher em Angola é muito pouco valorizada, e quando os filhos se perdem, né, ou caem no vício, é sempre as mães que são punidas. Se a filha é engravida, a mãe é que é punida pelo marido, ela que leva a culpa. Né? Então, ele fez esse livro tentando mudar a mentalidade da igreja de que, não é, a culpa não é só da mãe, não é do pai, é de da própria pessoa que aprontou. Né? Então, e eu achei muito corajoso da parte dele de se levantar contra o sistema da igreja. Né? E o livro é uma boa ferramenta para isso. Angolanos gostam muito de ler. Então, o que está sendo feito? Não é? Pode passar aí. Muitos outros livros já foram lançados e outros estão sendo preparados. Essa foto é do dia do lançamento dos livros do pastor Anastácio. Ele estava fazendo lá a dedicatória para mim. Então, um grande problema de publicar livros em Angola é que a produção do livro físico tem que ser feita no Brasil ou na Europa. Não existe gráfica em Angola. Né? E aí uma ONG americana viu isso que a gente estava fazendo lá e gostou e nos doou dinheiro para comprar um equipamento para montar uma gráfica rápida. Produção de livro sob demanda, que chama, né? Você consegue produzir um livro a cada 15 minutos de forma artesanal. Mas o livro fica um livro mesmo, bem feito. São, acho que, 6 equipamentos. Então, nós recebemos a doação, acho que de
$35 mil para comprar os equipamentos e comprar também material, né, papel, porque lá também não tem. E era para ter começado isso ano passado, mas a pandemia também atrapalhou isso. Então foi bem legal, porque agora eles vão poder escrever livros e produzir o livro conforme vai vendendo. Não precisa fazer 1.000, 2.000 livros no Brasil, mandar. Então, um livro que custava R$10 aqui chegava custando 50 lá. Por causa de toda essa questão de ter que fazer bastante livros, ter que exportar, aí tem imposto no Brasil, imposto em Angola. E agora não, agora eles vão poder escrever o livro, deixar o livro no computador, e quando alguém, né, produzir lá 4, 5 exemplares de cada livro, e conforme vai vendendo, vai produzindo. Isso vai ser bem legal para alavancar essa questão da produção literária em Angola. Em terceiro, montar um curso à distância, né, que era para ampliar a vaga de pastores. Eu esqueci de falar do livro. Eu agora estou revisando um livro de alguns alunos do mestrado sobre educação cristã em Angola, né, falando do valor da escola dominical, o valor do ensino bíblico, né, logo vai sair. Para montar o curso à distância, pode passar o slide, hein? Essa foi a área mais difícil de se trabalhar em Angola, embora é a minha maior especialidade, né, educação à distância. A falta de estrutura de tecnologia fez com que os esforços de implantar um curso à distância lá não saíssem do jeito que eu esperava. Eu achava que as outras coisas seriam mais difíceis e foram mais fáceis. O que eu pensava que fosse mais fácil foi o grande desafio. Somente depois, em 2020, no ano passado, com a pandemia, foi que eu consegui conscientizar os professores e diretores e pastores de que a educação à distância é uma boa solução. Eles tinham muita resistência quanto a isso, não é? A internet em Angola é muito ruim e muito cara. Você paga R$50 por 3 gigas de internet. É muito pouco. E é caro para o pouco que oferecem. E nem todo mundo tem. Então, para você ter uma ideia, no seminário todo só tinha um computador com internet. Aí eu fui, o desafio foi grande. Aconteceram algumas coisas, eu consegui implantar um curso não totalmente à distância, mas ele é modular, né? Os alunos estudam em casa e vêm para o seminário fazer provas e tirar dúvidas. Mas aí, com a pandemia, eles viram a necessidade, e aí eu tive que correr no ano passado para treinar os professores, ensinar eles a usarem. Muitos nem tinham computador. Aí ensinar eles a usarem computador, usar os ambientes de aprendizagem. E hoje, agora, a semana passada, as aulas retomaram lá, usando, a internet. Eles conscientizaram, colocaram a internet para todos os professores do seminário inteiro, colocaram na biblioteca para que os alunos pudessem ter acesso também. Então, isso puxou o quarto objetivo que eu fui lá, que foi modernizar a tecnologia do seminário, né? A falta de visão na área de tecnologia... Pode passar aí. Eu esqueci de trocar a foto do PowerPoint. Mas a falta de visão na perspectiva da área tecnológica era muito grande. Nós estamos acostumados a usar o celular, que lá chamam de telemóvel, e nosso celular está sempre conectado com a internet, né? Se tiver rede, nós estamos... Eles não, eles deixam desligado. Então, você manda uma mensagem, a gente usa muito WhatsApp aqui em Angola, dava raiva lá, porque eu mandava um WhatsApp para alguém de manhã, ele só ia ver na hora do almoço, que é quando ele conectava a internet para baixar as mensagens, para ler à tarde e responder à noite. Então, para mudar essa mentalidade está sendo difícil, na verdade. E uma coisa impressionante, eu cheguei lá e eu vi um seminário com quase 40 anos de existência, onde toda a documentação era no papel. Nas primeiras semanas estava lá um aluno, eu vi que chegou um aluno, perguntou de uma nota,
A secretária foi numa sala cheia de arquivos, aqueles arquivos de aço, assim. Aí abriu, olhou o ano, aí abriu aquele armário e ficou procurando, achou a pastinha dele e levou meia hora para ela achar uma nota. E até tem computador, mas eles não usavam. Usava só para digitar texto. Eu falei, mas vocês não têm nenhum sistema, nada, não tinha nada. Então, eu comecei do zero a informatizar a biblioteca, que eu já tinha feito em 2013, mas eles tinham parado de usar. E, então, foi todo esse processo aí nesses 2 anos. E não é só você colocar a coisa para funcionar, tem que ensinar eles a usarem. E aí eu ia e ensinava, no outro dia, quando eu via, estava lá procurando a pastinha de novo. É difícil. Então, pode passar aí. Então, para poder realizar, né, a educação à distância, era preciso ensinar eles a usarem a tecnologia. Então, tivemos diversos encontros. Aí tem algumas fotos, você pode ver na foto de baixo aí, cada um num computador, né? A gente usou o laboratório de informática de uma faculdade. E eu levava os professores todos para esse laboratório e vamos ensinar a usar o computador da forma correta. E na foto de cima tem uma jovem aí, a única branquinha no meio. Ela é professora de informática da Unievangélica, uma universidade, né, evangélica lá de Goiânia. E fizemos uma parceria e eles mandavam, então, cada 2 meses mandavam professores para lá para ajudar a treinar esses. E aí o negócio começou a aumentar, porque aí os pastores também queriam, e muita gente queria. Nós começamos a ter bastante gente interessada em aprender tecnologia, e hoje lá eles estão já bem adiantados. Uma coisa que... Pode passar mais? Uma coisa também que eu ensinei eles foi usar o rádio, e essa foi uma experiência que eu aprendi aqui, porque não sei se muitos lembram. Quando eu era pastor aqui, tinha a rádio comunitária, na igreja tinha um programa lá, né? E eu fazia programa lá. Então, o que eu aprendi aqui, eu ensinei lá. Falei, gente, vamos usar o rádio. Uma igreja ganhou uma concessão de um rádio e eles só colocavam música. Nem pregação eles não faziam, nada. Falei, não, vamos usar isso aí para propagar a palavra de Deus. E eu convenci eles agora, no finalzinho, era para ter começado, mas como eu voltei embora, a fazer curso de teologia pelo rádio. Porque o rádio alcança lugares que a gente não chega, né? E lá ainda tem aquelas ondas curtas, né, que chega distante. Então, estamos programando aí para, assim que passar a pandemia e conseguir voltar, vamos gravar áudios das aulas para criar um curso básico de teologia pelo rádio. Então, foi bem interessante a experiência. Eles gostaram muito, pegaram o gosto pelo rádio, aprenderam muito rápido. E aí, em quinto lugar, foram outras realizações, né? Foram surgindo coisas e demandas que a gente foi tentando atender, nada planejado, né? Então, tivemos a campanha dos cobertores, que eu sei que essa igreja ajudou bastante. Eu fui visitar a vila, eu não vou mostrar foto, porque eu já mostrei outras vezes, senão fica muito longo, mas eu fui visitar a vila de doentes num dia lá, e onde o país todo, o pessoal fala, mas a África é frio, né? O país, no meio do continente africano, é muito quente. Mas a cidade que eu morava fazia frio, porque ela era alta, 3.000 metros acima do nível do mar, e perto do deserto, 80 quilômetros perto do deserto. Então, de dia é um calor ameno, que não deixa suar nem nada, e à noite é frio, cai para 10, 13 graus no verão. No inverno chega a 0 grau durante a noite. E eu fui na vila dos doentes e tinha gente dormindo em barraca, cobrindo com pano, aquele capulano, um tecido que eles usam, as mulheres usam. Nós fizemos a campanha dos cobertores, né? Doamos cobertores para as 3 vilas e foi muito interessante. Fizemos a campanha de doação de alimentos, que foi, né, final de 2019, porque Angola tem
a região que eu morava, ela tem a chuva é igual no Pantanal. Chove 6 meses e 6 meses não chove de não cair uma gota. Então, e é bem reguladinho assim. Em setembro chove e aí lá para março, abril já para de chover. Só que nos 4 anos anteriores ao ano que eu cheguei lá, não tinha chovido direito. Então, o povo começou a morrer literalmente de fome. O povo falava do Covid, né? Lá só na província, no estado em que eu morava, morria por dia 250 a 300 pessoas de fome. Então, nós fizemos campanha, essa igreja ajudou bastante. E aí não tinha comida para comprar em Angola, nós tínhamos que comprar num país vizinho. E o que aconteceu? Muitos comeram, o pessoal da área rural, eles comeram a semente, né? Não tinha comida, eles comeram. Então, além de passar fome, eles não tinham o que plantar. Então, nós fizemos 3 campanhas de levantar alimentos, e na última nós compramos, além de comida, conseguimos comprar sementes para eles poderem plantar. Aí, ano passado já choveu bem, então o povo pôde começar a plantar, e esse ano está razoável a chuva, não está bom, mas não está tão ruim. Então, eles estão conseguindo se manter, mas foi um período muito difícil. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o problema da burocracia eclesiástica, às vezes na Angola também, ou nas missões, né, que chega recurso e fica se discutindo, às vezes, meses. Exatamente. Na própria missão da qual eu trabalho, foi falado sobre a questão da comida. Vamos fazer uma campanha para comprar alimentos. Tá bom. E era uma campanha mundial. E aí eu já falei com o pastor João, a igreja mobilizou aqui, na igreja também, outras igrejas em Londrina, e estava com o dinheiro na mão, e eu falei, escuta, para onde que eu mando esse dinheiro? Não, espera aí que nós temos que decidir em qual conta bancária vai ser colocado o dinheiro. E morrendo 250 pessoas por dia. E passou 3 meses, 3 reuniões, e ninguém sabia decidir em qual conta ia colocar o dinheiro, e depois o dinheiro para ser levado para Angola. Aí eu falei que, como eu sou um bom brasileiro, né? Falei, pastor, põe na minha conta esse dinheiro aí que a gente dá um jeito. Eu sei que quando a missão decidiu como que ia fazer, vieram falar comigo e falei, gente, eu já mandei 3 remessas de dinheiro para cá, já foi comprado 3 lotes, a gente tinha comprado 5 toneladas de alimento. Sério? Ainda levei uma bronca, né, da direção. Não, mas não podia ter feito isso. Falei, olha, o povo está com fome, eles não têm tempo para esperar a burocracia de vocês. Então, os brasileiros lá, não para o angolano, que o angolano é meio igual, mas para a missão, que é internacional, é americana, os brasileiros são os que não seguem as regras. Mas não sigo mesmo, né, para essas coisas meio sem noção. Então, realmente, um brasileiro foi lá para abrir escolas de educação infantil, e ele foi para assumir o lugar de um americano que ficou 3 anos e não conseguiu abrir nenhuma escolinha. Ele chegou, com 15 dias ele estava com a escola montada, funcionando. E aí o pessoal, mas como é que consegue assim? Aí foi ver, consegue porque ele não fica esperando, decidir. Ele foi, alugou a casa, abriu a escolinha. Daí ele foi atrás da documentação. Então, realmente, a burocracia é um negócio... Se você acha o Brasil burocrático, vocês têm que ir para Angola para experimentar a coisa lá. É muito, muito difícil. Pode passar. Teve também campanha de promoções de saúde, foram vários... a cada 3 meses, essa União Evangélica mandava alunos de medicina para Angola, então nós pegávamos esses alunos, levávamos para as regiões rurais, para atender a população. E eles acabaram descobrindo um dado muito alarmante, que 85% das pessoas que eles atendiam eram desnutridas, principalmente as crianças. Então, tinha muita criança que era até meio gordinha, mas era gordo de desnutrição, na verdade era inchaço. E isso causa
problemas de raciocínio tremendos, né? Terríveis. Você vê lá adultos que não conseguem aprender, não conseguem raciocinar por causa de falta de comida na infância. Pode passar? Várias pregações e palestras, né? E angolano gosta muito de brasileiro, então, quando sabia que era um pastor brasileiro, eu quase não conseguia frequentar a igreja que eu frequentava. Estava sempre pregando em outros lugares. No começo eu falava muita besteira, porque tem muita palavra brasileira que lá para eles é ofensiva, é palavrão. E tem muitas palavras deles que para nós dói o ouvido. Mas foi bom para mim isso, que eu aprendi rápido, né? Eu sempre falava, olha, se eu falar alguma besteira, vocês me avisam que eu não falo mais, né? No começo eu falava muita. E eu falava muita gíria, eles não entendiam. Então, um dia, logo quando eu mudei, tinha um aquecedor de água, aí deu defeito, eu cheguei para o cara e falei, deu pepino lá no aquecedor de água. Para começar, não é aquecedor, é esquentador. Né? Aí ele falou, deu o quê? Deu um pepino lá. Aí ele falou, eu não percebi, professor. Percebi, não entendi. Eu falei, deu um pepino, tem que descascar esse abacaxi, cara. Aí ele, professor, o teu problema está na horta ou em casa? Aí que eu entendi que eu estava falando gíria e que ele não estava entendendo nada do que eu dizia. Mas eles têm as gírias deles também, e eu ficava boiando muitas vezes. Aí pode passar? A maior de todas essas ações que surgiram, né, fora do projeto, ela surgiu por causa da pandemia. O governo angolano ele negava a existência de órfãos no país. Esse casal que eu falei que foi para abrir escolinha, né, eles queriam, na verdade, abrir um orfanato, já estão lá há 8 anos e o governo... Não existe órfão em Angola, todas as crianças são alocadas com as famílias ou são adotadas. O governo negava a existência de órfãos. A gente sabia que tinha, mas o governo não reconhecia isso. Logo, não dava autorização para os missionários abrirem orfanatos e cuidarem dessas crianças. Com a pandemia, eu falei que o lockdown foi muito severo, então as ruas realmente ficaram desertas. Só o exército ficava na rua. E quem que aparecia na rua? Os órfãos, porque não tinha para onde ir. Não é? E aí o governo foi obrigado a reconhecer a existência de órfãos. Porque as crianças ficaram na rua passando fome, que enquanto tinha gente na rua, eles ainda se viravam, roubavam comida, roubavam alguma coisa para comprar comida, ou ganhavam comida, mas acabou que ficou só eles nas ruas. E aí, durante uns 2 a 3 semanas do lockdown, a gente estava tudo trancado em casa, os missionários não podiam sair. E aí esse cara conhecia o pessoal da polícia, e aí ele se ofereceu para que a escolinha dele, que já não estava podendo ter aula, pudesse acolher algumas crianças dessas. E era para ser... O cara falou, deve ter umas 10, 20 crianças. Então tá bom, traz para a escolinha. E, de repente, não parava de chegar criança mais, a polícia não parava de trazer criança mais, o exército trazendo crianças, e, de repente, nós nos vimos lá com mais de 100, acho que 125 crianças na escolinha. Né? Aí não tinha comida, não tinha roupa, não tinha colchão, não tinha nada. E fizemos meio que acampado lá, e foi uma experiência, ao mesmo tempo, difícil, mas uma experiência muito legal. Primeiro, difícil, porque você imagina você colocar 100 crianças de rua num lugar fechado. E há muitas lendas lá de que os brancos eles pegam as crianças para vender para os feiticeiros. Então, muitas crianças tinham medo de que estavam lá para ser vendida para feitiço, para ser sacrificada. Então, já pegamos criança pulando muro de 2 metros com arame farpado em cima, porque era todo enroscado, arame farpado, com medo. Né? Vencida a questão do medo, a dificuldade foi de conviver
Porque eu cheguei a ver uma criança pegar um pedaço de pau para bater na outra para roubar a comida que ele estava comendo, sendo que tinha comida para todo mundo. Né? Então, eu pude ver a realidade deles de lutar dia a dia pela sobrevivência, e eles não entendiam que eles não precisavam mais lutar. Né? Então foi muita conversa, muita pregação, muita Bíblia, para eles entenderem que eles não eram mais inimigos. Eles não precisavam brigar entre si pelos recursos. Né? Nós íamos suprir isso. E aí vários missionários ajudaram, e a igreja aqui ajudou bastante também. E aí nós resolvemos fazer um final de semana intensivo de pregação. Né? Então pegamos da sexta à noite até o domingo à noite. Tinha sempre alguém falando, alguém pregando, e aí no domingo foi algo que eu não esperava. Eu mandei alguns vídeos na época, não sei se viram aqui, das crianças testemunhando a mudança de vida. E você está vendo essa foto desse garotinho aí, esse era um dos piores quando chegou lá. E depois de algumas semanas no culto, eles estavam orando, e foi algo que me impactou muito de ver a mudança, né, na vida dessas crianças. O pastor pregou um dia lá, né, levou uma mensagem online para eles. Foi até um almoço que a igreja aqui mandou o dinheiro. Muitos nunca tinham comido carne na vida. Foi a primeira vez que eles comeram carne. O almoço foi... Né, até tem algumas fotos. Pode passar aí. Então, aí foi... Né, nas primeiras semanas a gente conseguia reunia com eles, e era, né, uma barulheira, depois foi melhorando. Pode passar? Aí são as fotos desse almoço. E deu bem certinho que com o dinheiro chegou perto do Dia da Criança Africana. Então fizemos esse almoço, está vendo aí a carne, né, no meio? Aí foram 3 caixas dessas, cheias de carne. E alguns missionários brasileiros estavam me ajudando a assar a carne, e aí chegou uma hora que falaram, vamos parar, né? Já está bom. Aí o cara falou, rapaz, você não conhece essas crianças, cara. Eu falei, mas vai sobrar. Falei, a hora que eu falar... E, de fato, né, todo mundo já tinha almoçado, ainda tinha um negócio desse cheio de carne, e mais um outro com metade. Aí ele falou, crianças, quem quiser mais agora está liberado, pode comer. Mas não deu 10 minutos, ficou só o isopor ali. Né? E muitos falavam, tio, esse negócio é gostoso, né? Então, foi para eles uma experiência muito tremenda. E aí acabou o lockdown, e o governo falou, agora pode soltar as crianças, pode botar para a rua de novo. Nós falamos, não vamos fazer isso. Né? Como é que vai agora? A maioria já todo crente, orando, lendo a Bíblia. Falei, não, nós não podemos fazer isso. E aí nós começamos a procurar os pais dessas crianças. E descobrimos que das 120, algumas tinham família, ou avós, ou pais. E começamos a entregar para as famílias. E as famílias que a gente via que tinha menos estrutura, nós alugamos casas perto da escola onde eles estavam, para que a igreja pudesse acompanhá-los. E ficaram ainda 85 crianças que realmente não tinham família. E, mais uma vez, a igreja aqui ajudou, e nós começamos a construir alojamentos para eles. Pode passar aí. Então, aí estão algumas fotos aqui da construção. Nós fizemos alguns alojamentos de alvenaria, alguns em containers, né? Aqui tem os containers, então fizemos com containers e compramos algumas camas. Nem todo mundo tem cama, eles estão dormindo ainda. Os maiores dormem 2 numa cama, os menores em 3. Ainda não temos cama para todo mundo, mas eles estão lá. Né? E é do que eu mais sinto saudade, por estar longe, da criançada. Né? De ver o quanto eles mudaram. Ainda tem muito por fazer, não é? Eles destroem roupa como quem nunca tiveram nada na vida, então você dá uma peça de roupa para eles, eles não cuidam.
mas ainda estão em transformação e diariamente a gente vê a transformação. Aí o governo, depois que viu, nós chamamos o governador para... Eu consegui contato com um português que gostou de mim, porque eu era brasileiro, e ele era assessor do governador. Eu convenci ele a convencer o governador a ir lá ver. Quando ele viu que as crianças estavam bem cuidadas, aí ele falou, olha, então eu vou fazer o seguinte, nós vamos ajudar vocês a cuidar das crianças. Aí a ajuda que ele fez foi mandar mais umas 20. Ele fechou uma casa lá que tinha, a única da cidade, e mandou mais. Essa foi a ajuda dele. Né? E até chegaram alguns que já tinham 17 anos, 16. Então, os maiores, nós alugamos uma casa perto e colocamos eles e começamos a dar cursos profissionalizantes para que, já quando fizer 18 anos, já tomem... alguns já fizeram e já estão trabalhando. E esse projeto, ele, na verdade, era um projeto de um brasileiro, mineiro, de Belo Horizonte, que a ideia dele era pegar crianças, mas bem crianças mesmo, de 2 anos para baixo, nos bairros mais pobres da cidade. Então, eles construíram 4 escolas e pegaram crianças. A ideia é dar nutrição para essas crianças, para eles serem bem nutridos, bem educados, e o projeto é para terminar só quando a criança sair da faculdade. A ideia é mudar uma geração, né? Fazer com que eles cresçam bem alimentados, bem nutridos, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, para mudar a mentalidade do povo, para que no futuro não precise mais ter missionários lá, para que os próprios angolanos cuidem dos angolanos. Né? E aí agregou agora a isso o orfanato, mas pelo menos conseguimos autorização e reconhecimento do governo, e aí esse pessoal ficou então cuidando desse projeto, né, ganhamos um terreno atrás da escola, que é onde está sendo construído isso aí tudo, e está bem, bem legal. E eles mandaram um grande abraço para a igreja. E teve agora no Natal, também teve um almoço de Natal. Para muitos foi o primeiro Natal da vida deles. Primeira vez que eles ganharam um presente, ganharam roupa nova. Né? E foi a igreja aqui que abençoou eles com isso. Né? E eles têm muita gratidão. Quando eu falei que vinha para cá, aí o pastor foi... leva um abraço da igreja lá e fala que estamos aqui agradecendo o apoio que temos recebido. E essa foi a parte mais legal de toda a pandemia, né? Nós pudemos, de uma coisa ruim, nós pudemos fazer algo bom. Pode passar aí para mostrar algumas fotos deles no culto, né? É muito legal de ver a devoção. Eles realmente entenderam o Evangelho, entenderam o sacrifício de Cristo, e são realmente crentes mesmo. Você pode ver lá no fundo alguns ajoelhados, todo culto. E isso não é falso, a gente vê que é verdadeiro mesmo, eles agradecendo a Deus pela vida, pela chance nova que eles tiveram na vida. Né? Pode passar? Então, o que eu estou fazendo atualmente? Eu falei que a missão montou um estúdio. Né? Então, nesse estúdio, eu dou aula remotamente, e também alguns outros professores. E nem sempre é fácil, porque às vezes eu estou dando aula, a internet lá não funciona, a gente fica, né, igual, está me ouvindo? Tá. Mas para mim a gente está conseguindo fazer alguma coisa. Pode passar? Além disso, eu continuo ajudando a coordenar o mestrado, mesmo à distância, continuo ajudando a publicar os livros. Agora no Brasil está até mais fácil, né, que eu posso fazer as coisas por aqui, a tecnologia é melhor. E estamos agora esperando que, com a pandemia, consigamos comprar esses equipamentos que foram ganhados lá e levar e montar a gráfica lá. Continuo levantando fundos para o orfanato. E a ideia era que eu vá para Angola a cada 3 meses, então, pelo menos 3 vezes no ano, para dar aulas aí presenciais, para os reforços, porque eles não conseguem estudar completamente à distância. Aí estava marcado para março, nós conseguimos um mantenedor americano
que vai pagar as despesas de viagem, então não vão ter as despesas com viagem, hospedagem, vão ser pagas por essa ONG americana. Só que precisa da pandemia terminar primeiro, né? Era para ir em fevereiro, passou para março e agora acho que vai fechar o aeroporto. Então ainda não sei quando que eu vou conseguir ir. Mas aí uma coisa que eu não coloquei aqui, que eu acabei fazendo já no finalzinho, no último mês que eu estava lá, eu fiz uma parceria com uma faculdade de Apucarana e abriram um polo lá. Então, esses meninos do orfanato e outros que querem fazer faculdade vão poder estudar no Brasil sem sair de Angola. Né? Então, tem um laboratório de informática que foi montado com internet. Não vou dizer que a internet é boa, mas é a melhor do que tem no país. São 20 computadores onde eles vão poder fazer faculdade lá, não é? E se formar no Brasil. Lá em Angola, quem tem diploma no exterior tem emprego garantido. Porque as faculdades do país são muito ruins. Ruins mesmo. Então, quem estudou fora do país são os melhores, tem emprego garantido. Então, nós vamos conseguir, com essa parceria com a faculdade, garantir para esses meninos do orfanato que estão maiores e para outros angolanos também, se formar no exterior sem precisar gastar muito, sem precisar sair do país, e foi algo fantástico. Nós conseguimos autorização do governo brasileiro para isso. Então, o governo brasileiro reconhece a documentação das escolas angolanas, não vai precisar validar nada no Brasil e emite o diploma brasileiro válido, como se tivesse estudado no Brasil para os angolanos lá. A burocracia angolana é maior. O governo angolano era para ter começado as aulas em setembro e o Ministério da Educação de Angola não deixou. Disse que nós estávamos quebrando as regras. E aí falamos, então me diga qual regra nós estamos quebrando, que nós queremos andar certinho, não estamos aqui para quebrar a regra. E eles não diziam. Então nós conseguimos um advogado angolano que interpelou o Ministério da Educação e falou, olha, vocês estão dizendo que nós quebramos as regras, mas não falam qual regra nós quebramos, a gente entende que não está quebrando regra nenhuma. Então vocês falem o que nós estamos fazendo de errado, que nós vamos corrigir e queremos fazer certo. Então, no fim, eles não conseguiram explicar o que estava de errado e autorizaram, vai começar agora em fevereiro as aulas da faculdade. Então, mais uma coisa que a gente vai estar ajudando a partir daqui. É isso. Eu sei que demorou muito, mas são 2 anos para condensar em pouco tempo. E uma coisa, como eu vou estar indo, né, pretendo ir a cada 3 meses, vai ser legal se alguém daqui aí da igreja quiser ir junto numa dessas viagens, comece a se preparar, né, para ir conhecer lá o que vocês estão fazendo também, né? Vai ser bem legal isso. Uma coisa que eu recebi um pedido lá e eu falei que assim que eu viesse para a igreja eu falaria. A missão tem 2 fazendas lá em Angola. Uma fazenda que é para criação de gado e outra fazenda que dá para plantar, tem pés de frutas, de azeitona, e não tem ninguém que cuide. Então, se algum agricultor aqui sentiu o chamado missionário e quiser ir ser agricultor em Angola, tem vaga. Eles pediram muito, não é, para... você que era pastor de fazendeiro lá, avisa o pessoal lá, precisamos de ajuda aqui. Então, está feito aí o pedido, se vocês tiverem alguém aí interessado. Não é? Viu? O Rodolfo está crescendo, ó. Não é? Quiser ir para Angola lá, começar a fazer a vida lá, fazer igual os primeiros holandeses que vieram para o Brasil, num tempo difícil, agora é a hora de mandar para Angola. O país está melhorando, estão reconstruindo as estradas, então, aos poucos está tomando jeito. Não é? E eu queria então que você abrisse agora a sua Bíblia rapidamente para uma meditação em Mateus capítulo 28. Versículo 19.
Mateus 28, 19. Na verdade, metade do 18 diz assim: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Esse é o trecho, né, um dos versículos que fala da grande comissão. Né? Muito lido, eu sei que vocês já viram isso muitas vezes, eu já preguei esse texto dezenas de vezes aqui, tem sido de pastor João também, e vários outros pastores. Mas eu queria tirar algumas lições desse texto que fizeram muito sentido para mim nesses 2 anos em Angola. A primeira, não é que Deus tem todo o poder no céu e na terra. A versão do Almeida fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Não é? E muitas vezes nós pensamos, a tentação que nós temos é de achar que nós estamos fazendo alguma coisa. Né? E, na verdade, Deus nos usa como ferramentas nas mãos dele. Né? Quando você vai para uma realidade como eu tive lá, né? Uma coisa é você ir para uma viagemzinha curta, passar um tempinho lá, mas depois que você começa a conviver, você vê que realmente é uma coisa que eu aprendi, que no Brasil não tem pobreza. Favela do Rio de Janeiro é condomínio de luxo perto da forma com que as pessoas vivem lá. E eles, muitas pessoas falam assim: mas você é doido, cara, como é que você vai? Né? E eu andava com eles, comi coisa lá que até Deus duvida. Né? E a pessoa fala: você não tem medo? Medo até tem, né? Mas Deus cuida. De vez em quando dá umas diarreazinhas, mas nada que um suco de cenoura não resolva. E eu pude ver o quanto Deus nos cuida. Né? Deus cuida de nós e cuida daquele povo também. Porque a autoridade é dele. Né? Deus é quem define. Deus é quem é o Senhor da igreja, o Senhor das coisas. E então ele pede, né? Vão em todos os povos e façam que sejam meus seguidores. E uma coisa interessante que aconteceu lá também é que a igreja angolana estava muito acostumada a receber missionários, igual o Brasil era há 40 e poucos anos atrás. Né? O Brasil mandava, tinha muito missionário americano ou europeu aqui. E eu comecei a falar para as igrejas lá que eles precisavam também ser missionários. Aí eu lembro de uma aula em que um aluno falou assim: mas se eu estou tendo que ter você aqui para me ensinar, como é que eu vou fazer para outro? Eu falei: tem que fazer. E aí uma coisa muito legal que aconteceu, que Angola tem muito vietnamita. Eles falam chinês, porque olhinho puxado é tudo chinês para eles, né? Mas na verdade são vietnamitas. E aí eu falei: qual igreja aqui em Angola, aqui em Lubango, está evangelizando os vietnamitas? Aí a pessoa falou: acho que nenhuma. Eu falei: então. Eu falei: tudo bem, eu entendo que para uma igreja angolana manter um missionário fora é difícil, porque a maioria não tem nem dinheiro para comer. As igrejas são feitas de lona, com chão batido, mas Deus está trazendo as nações para vocês. Está cheio de brasileiro, está cheio de vietnamita, está cheio de árabe. E aí foi interessante, porque um sobrinho de um dos alunos, que já era pastor, tinha estudado no Vietnã. E ele falava vietnamita, e eles começaram um culto em vietnamita, na igreja deles. E de alguns meses depois ele falou: pastor, você não tem ideia. Eles estão vindo no culto. Eu falei: claro que estão, porque é na língua deles. Né? Eles gostam. Eu que falava português lá, quando eu vi um brasileiro falando, eu corria para conversar, só para ouvir o brasileiro do Brasil. Imagine quem fala uma língua completamente diferente. Né? Então, isso foi uma outra coisa que Deus foi fazendo lá, né? Que foi
ampliando a visão deles de que eles, na simplicidade deles, eles podem ainda alcançar outras nações, né? E foi algo tremendo, né? Eu falei, olha, o mesmo texto bíblico da grande comissão que está na minha Bíblia, está na sua Bíblia também. Né? A mesma ordem que eu recebi para fazer alguma coisa aqui, você está recebendo para fazer também. Né? Seja com outras tribos, outros povos, porque agora você muda de cidade, você muda a cultura. Né? São povos diferentes, tribos diferentes. E a gente olha assim, é tudo negão, né? Não tem diferença, é tudo igual. Mas eles olham e falam, não, pastor, eu sou diferente dele. Eu falo, cara, não tem nenhuma, você é negão, o nariz é largo, o lábio é grosso, igualzinho. Ele falou, não, olha ele, pastor, está vendo a orelha dele? É um pouco mais assim, o pescoço é desse jeito, ele é quimbundo, eu sou um bundo. Eu falei, cara, para mim, negro é igual japonês, é tudo igual. E eles têm as diferenças culturais, eles veem essas diferenças, né? Então, quando Deus fala, né, para nós ir para todos os povos do mundo e fazer com que esses povos sejam seguidores de Cristo, né, isso faz muito sentido quando você vai para um lugar daquele. Né, porque tem gente de vários povos no mesmo país. E aí, a questão do ensinar. Né? Então, eu pude entender lá como o ensinar a obedecer a tudo que tem ordenado é algo extremamente importante. Né? A igreja está crescendo deformada, porque não tem ensino. E Deus, na sua autoridade, Ele está fazendo as coisas. Ele só precisa de ferramentas, de pessoas que se disponham a ir, pessoas que se disponham a investir, pessoas que se disponham a orar para que as coisas possam acontecer. Né? E aí eu quero contar duas experiências para ilustrar o final. Né? Que ele falou, eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Deus, Ele não manda a gente sozinho. Né? Ele está conosco. E na questão de saúde, eu queria contar duas experiências bem rápidas para encerrar. Uma delas, havia uma tribo em Angola chamada Mucubai. É uma tribo muito isolada, que eles quase não vêm para a cidade, quase não se misturam com a cidade. E o Dr. Foster, um médico que é missionário lá já há muito tempo, já da terceira geração de médicos, estava viajando e o carro dele quebrou perto de uma tribo Mucubai. E ele, então, foi até eles chamam de Soba, que é o homem mais velho da tribo, que é o líder, né, o pai do clã, e pediu se podia passar a noite ali com eles, para tentar, no outro dia, um socorro para o carro. Ele recebeu autorização, e quando ele viu, esse senhor, ele estava com a barriga desse tamanho, assim. Ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, faz 4 dias que eu não faço xixi. E então o médico, ele pegou um cano do carro, do motor, não sei de que ele aprontou, pegou um caninho do motor do carro e improvisou um catéter e passou pela uretra daquele homem para esvaziar a bexiga dele. E aí, imagina a dor que esse cara passou, né? No seco, um cano. Mas ele conseguiu esvaziar a bexiga desse senhor, e o cara ficou muito agradecido, e deu cabrito, e deu boi. Ele falou, não, eu não quero nada, eu só quero que o senhor vá no hospital, porque isso não vai acabar. Eu preciso examinar a sua próstata, e o senhor provavelmente vai ter que fazer uma cirurgia. E o cara acabou indo. E ele realmente operou a próstata, e o senhor ficou bom. E aconteceu, então, que a tribo Mucubai, que antes não se misturava, eles hoje vão até o hospital para buscar ajuda. E nessa de buscar ajuda, muitos se convertem, porque os médicos são missionários, enfermeiros são missionários, tem culto todo dia. E hoje tem uma igreja na tribo Mucubai, porque o carro do missionário quebrou lá perto. Né? Então, quando às vezes acontece uma coisa ruim, a gente fala, oh, Deus, o que está acontecendo? Né? Mas é Deus fazendo as coisas acontecerem, porque Ele está conosco todos os dias. E nessa de
dos mucubais irem, a neta de um dos principais feiticeiros ficou doente. E lá eles vão para o hospital quando já está no último recurso, depois do feiticeiro ter feito um monte de coisa, dado um monte de garrafada e remédios malucos, que às vezes até matam a pessoa ou pioram a situação. Essa jovem foi para o hospital. E ela, eu não lembro o que ela tinha, eu sei que ela realmente ia morrer. E o médico falou para ela, num dia, falou, olha, infelizmente você veio tarde demais e eu não posso fazer nada para... E você realmente está morrendo. Mas eu posso fazer uma coisa por você. Eu posso te oferecer a vida eterna. E ela, mas peraí, você não disse que eu ia morrer? Ele falou, não, você vai morrer aqui, mas você vai poder ir para o céu. E aí ele pregou o evangelho para ela e falou do poder de Deus. E é interessante porque no final de tudo ele perguntou se ela queria aceitar Jesus como Salvador. Ela disse que sim. E eles oraram e ela aceitou Jesus. Ela perguntou, escuta, esse Jesus, esse Deus aí que você falou, ele não ressuscitou o filho dele? Ele falou, sim. E ele não pode me ressuscitar também? Aí ele falou, pode. Você pode ser curada também. Depende se ele quer fazer isso e depende da fé que você tem. Se você acreditar. Ele falou, eu disse que eu não posso fazer nada por você. Mas Deus pode. E essa mulher sarou. Ela foi curada, ela foi melhorando aos poucos e sarou. E voltou para a tribo. Só que, como ela era neta do feiticeiro, e é uma tradição dele de que quem disse a pessoa está curada mesmo ou não é o feiticeiro. E ela então foi para o avô, que era feiticeiro, para ele dizer se ela estava curada ou não. E ele ficou 2 dias fazendo as mandingas dele lá, as feitiçarias dele. E no final dos 2 dias ele disse para ela o seguinte. Ele falou, olha, eu não sei o que esse povo fez com você. Porque eu não consigo olhar dentro de você. Eu só consigo, quando eu olho para dentro de você, eu só vejo um fogo queimando dentro de você, e esse fogo não me deixa passar. Aí ela falou, então eu sei, esse fogo é o Deus que eu aceitei lá. Não é? Ele me curou de verdade, eu sei que eu estou curada, eu sinto que eu estou curada. E aí começou a aparecer um monte de... Eles começaram a inventar doenças para ir no hospital, porque eles queriam conhecer o Deus que põe fogo dentro das pessoas. Então, muita gente aparecia lá e dizia, não, mas você não está doente. Não, eu estou sim. Eu preciso da mesma coisa que deram para fulana lá. Eu quero ter o fogo dentro de mim também, desse Deus e tal. Então, isso ajudou a igreja a crescer bastante. Então, são 2 pequenas experiências de muitas que eu ouvi, que eu vivi lá, que mostram que Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade. E ele está conosco lá. Ele está aqui com a gente, mas ele também está lá, com aqueles que ficaram ainda pregando lá e com o povo que confia nele lá. Né? E eu tenho plena convicção que quando chegar o Apocalipse 7:19, que fala que Pedro viu, né, o trono e uma multidão de todos os povos, raças, tribos e nações, vestidos de branco, com folhas de palmeiras nas mãos, dizendo ao nosso Deus que se assenta no trono, a ele pertence a salvação. Né? Para mim, Pedro já viu lá, eu e você, cada um de nós, naquele lugar, junto com os africanos, que nós ajudamos a conhecer o Evangelho. E naquele dia, né, que Pedro viu aquilo, ele viu nós todos presentes lá ao lado dos nossos irmãos africanos, que talvez alguns de vocês nunca conheçam, mas lá a gente vai se encontrar. E eles vão falar assim, olha, a tua oferta me ajudou, a tua oração me levou para Jesus. Pode acreditar nisso. Amém? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela oportunidade de poder compartilhar com esses irmãos, por poder rever essa igreja maravilhosa, e que o Senhor possa nos abençoar, que a cada dia nós possamos mais e mais fazer diferença no mundo, ó Pai, aqui em Tibagi, no Paraná, no Brasil, em Angola, em todos os lugares por onde quer que nós possamos passar, ó Deus, que nós sejamos
fonte de luz e de bênção para as nações. Em nome de Jesus. Amém. Gente, desculpa ter falado demais. Obrigado pela oportunidade. Tá? Que bênção. Obrigado, pastor William, pela palavra. A gente sempre traz um relatório, às vezes coloca no grupo da igreja, no WhatsApp, mas como é bom ouvir pessoalmente de você. Quando a gente conta as histórias, é uma história de alguém que ouviu, às vezes leu, mas assim, pessoalmente é maravilhoso, maravilhoso. Viver um pouco isso contigo também, pastor William. Que Deus continue te abençoando ricamente no teu ministério. E olha que você deu uma dica aí, eu vou me candidatar a dar uma aula numa viagem, numa hora dessas aí. Que bênção, maravilhosa. Vamos cantar então o hino final, que é o 436, Quero Ser um Vaso de Bênção. Vamos cantar o hino final para então recebermos a bênção do Senhor. Vamos ficar em pé? Quero ser um vaso de bênçãos, vaso dirigido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que venham do céu. Receber a bênção do nosso Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Cumprimentemo-nos com a paz de Cristo, todos os que estão em casa também, cumprimente-se na paz do nosso Senhor, e um bom domingo para todos.